Então hoje nós iniciaremos falando sobre o Zang Fu, que são os órgãos e vísceras na medicina chinesa. Primeiro a gente vê os conceitos relacionados aos Zang Fu e depois a gente vai estudar cada Zang e cada Fu. Então, os princípios gerais de Yin Yang e 5 elementos está presente dentro do conceito de Zang Fu. E de respeito ao estudo das funções, da fisiologia energética, dos diversos sistemas internos do corpo. Basicamente, é a fisiologia dos órgãos e das vísceras, né? Como o próprio nome já diz. E estuda também a inter-relação entre eles. Então, qual é digamos assim, qual a função, por exemplo, do rim, que é considerado um órgão? Qual a função da bexiga, que é considerado uma víscera? E qual a relação que existe entre eles dois? Qual a relação que existe entre o rim e o fígado, por exemplo, dois órgãos? Então, o estudo do Zang Fu envolve exatamente essa fisiologia, qual a função, qual a característica, o que realiza cada um dentro do nosso sistema interno. Para início desse estudo, é importante a gente fazer um comparativo aqui. Então, a fisiologia ocidental, ela tem muita ênfase na descrição estrutural dos órgãos e das vísceras, né? Vou citar um exemplo. O coração, para o ocidente, vai ser aquela bomba, né, que impulsiona o sangue pelo corpo todo, que tem o tamanho de um punho, que se localiza abaixo dos pulmões, mais ou menos no centro, com uma tendência a ser mais para a esquerda, e assim por diante. É uma descrição puramente da estrutura do coração. Já no Oriente, a ênfase não está na estrutura. Muitas vezes a gente vai falar em coração e a última coisa que a gente quer se referir é ao coração físico, ao órgão, né? Por quê? A ênfase está na sua função. A outra coisa é, no Ocidente, nós não vemos a relação que há entre um órgão e os outros órgãos. É como se fosse um sistema separado e único. No Oriente, na acupuntura, na medicina chinesa, a inter-relação, como eu citei como exemplo antes, a inter-relação entre os órgãos em todo o sistema do corpo, ela é fundamental. Não é possível eu observar apenas um órgão e dali realizar um tratamento que seja digno, né? Eu tenho que ver o conjunto, qual a relação, se eu estou com um problema no coração, de onde é que vem esse problema e o que está afetando esse problema. Quer dizer, pode vir do rim, pode vir do fígado, pode estar afetando o estômago, pode estar afetando o pulmão. Então, tudo isso é visto no Oriente, essa inter-relação, porque o nosso corpo é um todo, tanto a nível físico, como também os aspectos energéticos, emocionais, mentais e até espirituais, não religiosos, espirituais. E o que são os Zang Fu, né? Então, Zang Fu são duas palavras. A primeira
Zang quer dizer colocar, conservar em lugar seguro. A gente vai ver que isso tem tudo a ver com a forma como a medicina chinesa ela consegue fazer a leitura dos órgãos e das vísceras, né? Então os zangs, que são os órgãos, eles processam, eles conservam e eles reservam. Isso tudo a gente vai entender mais na frente. Já os fus, que são as vísceras, são os depósitos considerados assim como depósitos de objetos preciosos. Na verdade, isso é a tradução, né? O que é que eles fazem? Eles gestionam, recebem, transformam, transportam e evacuam. Então, depois a gente vai estudar que praticamente todos os fus eles fazem parte de um mesmo trajeto, né? Onde eles recebem, gestionam aquilo, quer dizer, separam, faz as separações e vão descartando, né? Faz as separações e vão descartando, certo? Isso a gente vai ver em breve. Então, os zangs, eles são os órgãos yin, e ele tem por função armazenar as substâncias puras e refinadas, certo? O que significa puro e refinado? Significa eles vão guardar, vão armazenar aquilo que o corpo vai aproveitar, né? Já os fus são yang, são as vísceras. Eles são preenchidos e esvaziados constantemente. Quer dizer, por exemplo, o estômago, ele recebe o alimento, ele faz a transformação e eliminam, né? É diferente, por exemplo, do coração, que está o tempo todo em contato e gerindo o sangue, o intestino grosso, o intestino delgado também separam e se esvazia, né? Essas são as características. A gente pode ver também que os órgãos eles são cheios, quer dizer, eles têm consistência. Já as vísceras elas são ocas, para que elas possam gerir dessa maneira, descartando, separando e descartando. Então, quais são os zangs? Os zangs são, pela medicina chinesa, né? É o coração, o baço, que na medicina chinesa vê baço e pâncreas na mesma função, pulmão, rim, fígado e o pericárdio. Já os fus é o intestino delgado, o estômago, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar e triplo aquecedor. E aqui cabe uma observação. Quando falamos em pericárdio e triplo aquecedor, nós estamos falando, na verdade, de duas funções, né? Por quê? Porque ocidentalmente, tal qual é visto na medicina chinesa, pericárdio e triplo aquecedor, eles não existem, né? Nós vamos ver a estrutura pericárdio, que para a medicina ocidental não passa de uma membrana que recobre o coração, mas para a medicina chinesa, ela é o protetor do coração, ela tem toda uma função de proteção e de gerir as emoções, de gerir as coisas que atribuímos ao coração. Isso veremos mais na frente. O triplo aquecedor é outra função que gere todas as outras funções. O triplo aquecedor, vamos estudar mais na frente, ele gere 3 ações que existem no nosso corpo. Não existe um equivalente em nossa medicina ocidental. Os órgãos yin incluem fígado, coração, baço, pulmões e rins, como já vimos.
O pericárdio às vezes é considerado um sexto órgão-yin, é o que falei, né? É uma função, por quê? Porque ele tem uma função dentro da medicina chinesa. A função dos órgãos-yin é produzir, transformar, regular e armazenar substâncias fundamentais como qi, sangue e fluidos corporais, que é o que é chamado de fluidos puros, né? Por quê? Porque é o que está sendo aproveitado, que constitui o nosso corpo. Então, são as substâncias mais refinadas. Em geral, os órgãos Yin não possuem cavidades vazias, é o que eu falei, né? Eles são órgãos sólidos. Já as vísceras são intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar. O triplo aquecedor, novamente, é considerado uma sexta víscera, mas ela é mais uma função coordenadora. As vísceras cuidam do transporte de substâncias densas e sua eliminação. Substâncias densas por quê? Porque elas fazem a separação, mandam o que é aproveitado pelo corpo, aproveitável pelo corpo, para os órgãos, e elas cuidam de eliminar aquilo que já não nos serve, né? Então são várias separações, desde o estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, até ser eliminado em forma de fezes, em forma de xixi, por exemplo. E normalmente são óculos, né? E vale salientar aqui que existe uma víscera, que é a vesícula biliar, que ela é considerada como uma víscera extraordinária, porque apesar de ser uma víscera, ela tem uma característica que a assemelha com os órgãos, que é o quê? O fato dela armazenar um fluido, uma substância que é pura, que é a bile. Isso faz dela enquadrar ela dentro do que é chamada as vísceras extraordinárias, que tem um estudo em separado. Os 12 oficiais. Os 12 oficiais é o quê? É uma forma de se perceber os órgãos e as vísceras. Então, olha só, no Neijing, no período em que ele foi escrito, existia uma tendência de se comparar as ciências, tudo que era estudado, com as condições sociais e políticas da China antiga. E isso se refletiu exatamente nos escritos mais antigos, como no Neijing, que a gente fala, tá? E lá eles, fazendo essa comparação com as condições sociais e políticas da época, se atribuiu determinadas funções, digamos assim, de correspondências com as funções políticas do Estado daquela época. Olhando por esse lado, os órgãos eles foram classificados segundo essa percepção, que para nós hoje não passa de uma forma mnemônica da gente entender a função, principalmente emocional, principalmente mental, dos órgãos e das vísceras, né? Então vejamos, o pulmão é considerado como o primeiro-ministro. Ele controla o recebimento de Qi puro dos céus. O que é que faz o primeiro-ministro? Ele representa, ele fala pelo imperador, não é isso? O intestino grosso, ele é o notário. Ele é o controlador da drenagem e resíduos. O estômago, junto com o baço, eles são considerados os chefes dos celeiros, porque eles controlam a podridão e o amadurecimento, no caso do estômago, e
o transporte e a transformação. Então vamos entender o que quer se dizer com podridão e amadurecimento. Quando nós ingerimos o nosso alimento, que ele vai para o estômago, ali ele passa por uma fermentação, vamos dizer assim, né? Comparar uma fermentação, certo? Essa fermentação não é nada mais nada menos do que a primeira quebra desses alimentos em coisas mais úteis ao nosso corpo, né? Por isso que fala da podridão, porque existe esse amadurecimento e a transformação desse alimento através do ácido do nosso estômago, né? E depois que há essa amadurecimento e podridão, é enviado a energia para o baço, que cuida de transportar e transformar, na verdade, no sentido oposto, né? Ela transforma e transporta. Então, o baço vai transformar esse alimento em coisas úteis para o nosso corpo. Vale a pena salientar que aqui eu já estou começando a falar sobre a percepção da medicina chinesa sobre como se dá a nutrição do nosso corpo, como se dá a transformação dos alimentos e tudo, né? Então o baço ele vai fazer essa transformação e depois transportar para que esse alimento seja utilizado na nossa nutrição e nas diversas energias que a gente chama de pós-celestial, né? Depois, temos aqui o coração, que é o imperador. Por que o imperador é o coração? Porque é do coração que vem os nossos desejos, nosso sonho, é no coração que reside o controle de toda a nossa existência, no aspecto emocional, físico e tudo, né? Pelo menos segundo a medicina tradicional chinesa. Depois temos a bexiga como administrador local, que controla o armazenamento de água. Faz o controle da água. O controle da água em todas as culturas sempre foi bastante importante, né? O rim é o ministro do trabalho. Ele é controlador da água também, mas o ministro do trabalho é responsável pela força de trabalho. E a gente vai estudar nas funções do rim que a força de vontade, a força da persistência, a capacidade da gente manter o trabalho, de manter objetivos, reside exatamente no rim. É ele que dá a força para que todos os dias nos levantemos e cumprimos nossa missão e tudo mais. O governador do coração, ou no caso, o protetor do coração, que é o pericárdio, é o oficial que protege o coração. Então a gente vai ver e estudar depois que praticamente as funções que a gente estuda no coração são as mesmas do pericárdio. E nesse sentido, quando é considerado que nós tratamos mais o pericárdio do que o próprio coração. Por quê? Imaginemos um reino onde, se os problemas, se as dificuldades já chegou no imperador, é porque todo o reino já está em caos. Então o protetor do coração serve para quê? Exatamente para resolver aquilo que não deve chegar ao coração, não deve chegar ao imperador. Então, um aspecto emocional, uma mágoa, uma tristeza, é sentido pelo pericárdio. Para quê? Para que proteja o coração. O triplo aquecedor é o oficial de equilíbrio e harmonia. Exatamente, ele coordena, e vamos ver mais na frente, ele coordena todas as funções lá do aquecedor superior, que vamos estudar também, do aquecedor inferior e do aquecedor médio. A vesícula é o juiz. O que significa exatamente isso?
as tomadas de decisões, né? Oficial de julgamento sábio. Por exemplo, uma pessoa que é indecisa, uma pessoa que não sabe ainda o rumo que toma, significa que a vesícula biliar não está nas suas melhores condições, né? E o fígado é general, que ele controla o planejamento, faz todo o planejamento e faz as conquistas, né? É o general que é responsável de levar a ordem do imperador para todo o corpo. Por isso que se fala mais na frente, quando estudar o fígado, a gente vê que a energia do fígado, ela faz fluir a energia para todos os cantos do nosso corpo, né? Por quê? Porque a ordem do imperador deve ir para todo o império, deve seguir para todas as direções, né?